de 33 anos atualmente, e a idade mais acometida são 19 anos. Então, são indivíduos que estão iniciando uma carreira produtiva, né? Estão iniciando sua vida do ponto de vista social, econômico, né? E tem drasticamente uma mudança completa de vida, né? Sofrer uma lesão e tem que ter toda uma mudança na sua forma de viver para que se reorganize. Isso tem um impacto muito grande do ponto de vista social, econômico e psicológico, muitas vezes, né? Em cima desses indivíduos. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente não tem dados muito precisos, né? Porque nosso sistema de registro e informação desse tipo de lesão, ele é bem falho, mas a gente tem alguns estudos que apontam que nós tenhamos em torno de 8.000 lesões medulares ao ano, né? Então, mundialmente, a gente tem em torno de 132 mil novos casos por ano, e acredita-se que hoje, né, tenham aproximadamente vivendo no mundo em torno de 2,5 milhões de pessoas com essa condição, vivendo, né, com uma lesão medular. Mas, então, pessoal, nós vimos, né, esse desafio da classificação, né, que eu coloquei um pouquinho para vocês, mas chegamos ao nosso principal ponto, né? E a cura? Então, nós tínhamos lá, né, no papiro que eu mostrei para vocês, já falando, que naquela época, né, no século XVI a.C., eles já descreviam a patologia, né, a condição clínica de uma lesão medular como algo que não tinha cura. E hoje, né, em pleno ano 2020, né, como está isso, né? Como está essa cura? Como está essa busca pela cura? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse desafio aqui. E eu vou trazer alguns pontos e depois, o gostoso dessa minha primeira fala é que é um desafio, né, eu falar de uma forma mais ampla, mas é muito gostoso eu poder apresentar alguns pontos que os meus colegas que vão me suceder vão poder, inclusive, esmiuçar e discutir um pouquinho mais. A gente consegue fazer esse gancho, inclusive, entre as nossas falas, né? Então, estamos em busca da cura, não existe cura. Então, da mesma forma como 16 séculos antes de Cristo não existia, a gente continua até hoje sem ter a cura da paralisia, ou seja, a completa cura dessa lesão medular, né? As nossas intervenções clínicas atuais, elas continuam sendo ainda em relação à cura, né? Em relação especificamente da lesão, falando com uma intervenção clínica de estabilização, né, cirúrgica da lesão e descompressão. Então, evoluiu em termos cirúrgicos, né, do que nós tínhamos, obviamente, há anos atrás, mas ainda não é curável, né? Existe uma administração de fármacos, inclusive os mais amplamente utilizados na clínica e que teve vários protocolos estabelecidos. Hoje ainda está um pouquinho em desuso, né? Na sequência depois vai ter um pouco mais de discussão sobre isso, mas é o uso de alguns fármacos da classe dos glicocorticoides, né? O mais conhecido é a metilprednisolona, né? Que quando aplicada dentro das primeiras 8 horas tem alguns achados que mostrando alguns resultados positivos, mas não nada comprovado e outros estudos ainda controversos. Então, a gente ainda esbarra nessa condição, né? Então, que não temos cura, o que a gente tem são algumas estratégias possíveis, mas que ainda estão todas em estudos e a gente continua com muitos avanços, mas ainda, né, com essa grande dilema, né, com esse grande desafio, que é buscar essa cura da paralisia, né, e que muitos neurocientistas, né, clínicos ou de ciência básica estão sempre correndo de atrás, né. Eu trago aqui ainda essa imagem, né, que eu queria colocar para vocês, porque ela dá uma visão geral, exatamente do que nós temos, do que a gente está fazendo, né, e do que é possível, tá? Então, a gente está falando de uma lesão crônica, né, como a gente falou, mas eu queria chamar a atenção de vocês que aqui ela está sendo colocada numa linha de tempo, né, desde o momento da lesão, né, até um pouco antes da lesão, até quando ela chega no estágio mais crônico, tá? Então, vejam que antes da lesão eu tenho um estágio de homeostasia, né, então o sistema está funcionando da sua normalidade, e que no momento que eu tenho essa
ruptura, né, esse trauma físico sobre essa estrutura do sistema nervoso, eu tenho alguns eventos que vão ocorrendo, né, na fase de injúria, e que alguns ocorrem dentro das primeiras 2 horas, né, e eles se estendem, obviamente, um pouco mais, mas eles iniciam nesse processo dentro das primeiras 2 horas, outros dentro das primeiras 48 horas, alguns vão ocorrendo até ao longo dos primeiros 14 dias, aproximadamente, e outros até 6 meses ou após 6 meses. Tá? Então, de uma forma geral, a gente divide a lesão em uma lesão imediata, né? Então, que é uma fase das 2 primeiras horas de lesão, onde a gente tem exatamente os efeitos da lesão mecânica sobre a medula, né? E nesta fase a principal questão é estabilizar esta lesão, né? Essa coluna vertebral, para que não aumente a compressão, não aumente o dano físico sobre essa lesão. E sim, tem o início do processo inflamatório, mas que vai se perpetuar ainda ao longo, né, das outras fases. Tá? Na fase aguda, então, depois de 2 a 48 horas, a gente já começa a ter um processo de apoptose, ou seja, eu já tenho um processo secundário a essa lesão traumática inicial. Né? Após as 48 horas, eu entro no estágio que a gente chama de subagudo, né, o que é bem depois do agudo, mas que clinicamente é usado esse termo, né, porque parece o sub menos, mas não é, eu tenho uma fase aguda, depois uma fase subaguda, que na verdade ela vem antes da fase crônica, né, e é onde eu inicio então um processo de astrogliose, uma limpeza desse tecido, né, resolução de edema da região, e eu tenho algum ganho já de função. Após os 14 dias, entro numa fase intermediária, então, onde eu começo, né, a ter uma formação de uma cicatriz glial, e a lesão ela vai começando a ficar mais madura, mas ela vai se estabilizando, né, essa questão da lesão, e é uma fase crônica, então, a partir dos 6 meses, onde eu já tenho uma certa estabilização real do nível de lesão, sem muita mudança significativa em termos de vista, em ponto de vista fisiopatológico, né. O que ocorre é que em cada uma dessas fases, a gente tem testado uma série de agentes terapêuticos, né, buscando justamente como se conhece o que está acontecendo, ou o que se espera que aconteça em cada uma dessas fases, o que a gente pode oferecer como estratégia terapêutica, né, que tenha um embasamento, que tenha uma base para um potencial terapêutico. Né? Então, nessa fase imediata, a estabilização, obviamente, controle hemodinâmico, então uma descompressão cirúrgica, né? Depois a gente pode trabalhar com uma neuroproteção, e é o que tem sido testado nesse momento inicial, onde eu tenho uma reatividade, um processo inflamatório, uma questão de apoptose muito grande. Então, uma modulação imunológica e terapias celulares que se provaram ser mais efetivas quando realizada nessas fases iniciais, que é o período subagudo, né? Embora nós tenhamos estudos que se estendam até o período intermediário e crônico. Nesse período intermediário, avançando para o crônico, então a gente tem ali uma forma de uma busca de conectar, né, uma região com a outra, de novo do ponto de vista funcional, né, fisicamente, limpar essa escara, já que a gente sabe também que a cicatriz glial que se forma no local da lesão, embora ela contenha esse processo, e por isso que a gente vai para a fase crônica sem dar continuidade ao processo fisiopatológico da lesão, ele acaba sendo uma barreira mecânica, né, para a estabilização, então se busca degradar essa escara, né, e criar uma união entre o que tinha antes da lesão e após a lesão, e o processo de reabilitação que está colocado aqui na fase crônica como sendo crucial nessa fase, mas que ocorre, né, em todos os outros períodos também da nossa linha de tempo em termos de lesão medular. Tá, pessoal? Então, eu acho essa figura bem interessante, porque ela dá uma ideia geral de tudo que está sendo feito, e com tudo isso, gente, tudo que está colocado aqui já foi estudado, já foi feito, e muitas coisas são feitas na clínica, mas a gente ainda não tem o sucesso, né, grande. A gente, quando faz isso experimentalmente em modelos animais, se tem um sucesso maior, principalmente muito relacionado à questão de neuroproteção e às terapias celulares, principalmente, até pelo fato de que elas ocorrem dentro desses períodos mais iniciais, a gente consegue fazer isso nesse período mais iniciais, e na clínica a gente já acaba tendo que fazer isso no período mais intermediário e não nessas fases tão iniciais da lesão. Né? Mas a gente vai discutir
né, depois os meus colegas vão trazer alguns pontos mais específicos sobre isso e a gente vai poder discutir melhor. Então, esse quadro dá a ideia realmente do quais são os desafios, o que a gente vai discutir durante essa manhã e ter como um desafio, né? Enquanto essas questões mais fisiológicas, digamos, e o que a gente vai tendo de tratamento e terapias, né, contemporâneas e atualizadas que a gente está buscando em termos de consideração para recuperação, desculpa, dessa lesão, a gente vai ocorrendo, foi tendo alguns avanços, obviamente, principalmente, né, eu acho que os maiores avanços que nós temos em termos clínicos mesmo são os avanços cirúrgicos e da descompressão, né, e do que é feito pela equipe de trauma no momento inicial, realmente, da lesão, e do processo de reabilitação como um todo, né? As outras terapêuticas, elas demonstram o potencial, mas ainda não comprovaram a suficiência, e são muitas questões que devem ser manipuladas ainda dentro do sistema para que a gente entenda. Eu trouxe aqui, então, um quadro que eu acho que é interessante, né, muito interessante de um resultado, de um estudo, mostrando o quanto alterou o perfil demográfico e o perfil da lesão, né, ao longo dos anos, desde a década de 70 até os anos agora de 2014. Claro que é um estudo americano, né, a gente não tem dados suficientes no Brasil, nem para epidemiologia básica, que dirá para ver alterações desses dados. Mas, como nós seguimos um padrão muito parecido dentro das Américas, né, em relação a países, inclusive o nosso país em termos de extensão, né, e população muito próxima dos Estados Unidos, tanto que a gente está vivendo uma pandemia e a gente reflete muito, né, de uma forma muito similar o que ocorre num país no outro, mesmo com todas as diferenças socioculturais, né? Então, provavelmente, essas questões traumáticas ocorram da mesma forma, né? Então, alguns dados preliminares mostram, por exemplo, que mesmo a principal etiologia que é acidentes automobilísticos, por exemplo, nos Estados Unidos, também parece ser a primeira causa de lesão no Brasil, né? Embora a gente quando vai para a violência, a gente ganha um pouquinho, né? E em relação a eles, a gente tem um padrão muito parecido, muito similar. E eu trouxe, então, esses dados para mostrar duas coisas. Primeiro, eu gostaria que vocês começassem olhando para essa tabela, olhando lá embaixo, quando a gente fala ICE e Frankel Grade. Então, ali é aquela classificação, gente, entre lesão completa e incompleta, que eu coloquei para vocês antes, né? Então, vejam que na década de 70, mais ou menos, nós tínhamos aqui, ó, entre A e B, que é lesão motora completa, mais de 64% das lesões que ocorriam, né, anualmente eram relacionadas a lesões completas motoras, então mais de 60%. Né? Quando a gente vai para os anos mais atuais, né, mais próximos do nosso, então até 2014, a gente vê uma queda muito grande nessas condições, né, de lesões medulares completas. Então, a gente chega aqui a menos de 50%, então em torno de 46%, 47% das lesões. Então, a gente sai de um patamar de 60% e quase 65% para 47%. Então, a gente diminuiu quase 10% do percentual de lesões completas, do ponto de vista motoramente falando, né, para lesões incompletas. Isso, como a gente vinha falando, vem desses avanços em relação ao que é feito principalmente na região do trauma, no horário do trauma, nessas primeiras horas, nas técnicas cirúrgicas de descompressão e fixação, né, no aporte ao trauma emergencial, né, então a estabilização da lesão, né, e, claro, as questões medicamentosas que também estão envolvendo nesse primeiro período e algumas técnicas de neuroproteção que estão sendo realizadas, né, protocoladas. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, e que daí vem um pouquinho em relação que eu queria discutir aqui também, é a relação do nível de lesão. Vejam que, daí vindo para cá, tá, pessoal? Vejam que quando a gente estava na década de 70, eu tinha na região cervical, né, aproximadamente, ali a gente tem em torno de 50%, né, por cento de lesões, mas o nível mais alto, que eu queria chamar a atenção, que era o nível de C1 até C4, a gente tinha apenas 14%. Né? Agora, né, nos anos mais próximos, a gente tem mais de 32% de lesões nesse nível cervical, ou seja, lesões cervicais altas. Né? O que, se
se nós pararmos para pensar, se nós tivéssemos mantido ainda um percentual alto de lesões completas para isso, né, a gente teria aqui uma situação muito grave do ponto de vista de mortalidade dessas pessoas, porque essas lesões altas afetam controle da respiração, né, do nervo frênico, que fica ali até C5, então, com certeza, nós teríamos alguma complicação respiratória, o que levaria, né, à questão de morte. Como nós tivemos uma evolução muito grande também nas questões de uso de tecnologia para uso de respiradores, por exemplo, isso também favoreceu a sobrevida, né, dessas pessoas, e a gente tem, então, um aumento dos casos de lesões cervicais por isso, mas também porque a gente pode olhar aqui em cima, né, eu queria que você chamasse a atenção de vocês, quando a gente olhar para a etiologia, que a gente aumentou, embora na etiologia da lesão, os veículos continuem sendo a principal causa nos dias atuais, a gente aumentou muito o percentual de lesões por queda, né? Então, essas quedas vêm ocorrendo, daí puxo vocês aqui para o gráfico ao lado, tá, pessoal? Um aumento percentual de lesões em decorrência de quedas, principalmente nas populações, né, com mais de 50 anos. Então, o número de lesões, o percentual de lesões nessas populações, lesões cervicais que ocorreram na população com mais de 50 anos, aumentou muito do ponto de vista da etiologia de quedas, né? Então, como a gente fez muitas campanhas para redução, né, e prevenção, que é a principal forma de tratar ainda, né, ou nem de tratar, mas de prevenir a lesão, é melhor, né, prevenir melhor do que remediar sempre, foi as campanhas, né, e os avanços que nós tivemos com o uso do cinto, com as regras de segurança, né, e diminuindo, então, a etiologia dos acidentes de veículos, a gente também tem aqui, né, outra lacuna, né, de literatura com uma perspectiva de trabalhar para a redução do número de quedas como fator de redução de lesões na população acima de 50 anos. Tá? E com tudo isso, né, como a nossa população está vivendo mais, a gente está subindo o número de lesões, né, a gente também tem uma população com a idade mais avançada, a gente tem essa mudança, então, no perfil de idade, né, de 21 anos, no início, lá na década de 70, para em torno dos 34, 35 anos para agora, nos nossos dias atuais. Então, essas mudanças de perfil vão nos direcionando também estratégias terapêuticas ou de prevenção que possam ser utilizadas, né, com essas populações, né, para que a gente previna as lesões e mude um pouco esses quadros. Né. Gente, somado a isso, né, que eu apresentei para vocês até agora, também tem alguns outros estudos de neuroanatomia, né, que é uma das ciências mães, né, da neurociências. A gente tem alguns estudos, né, mas ainda do milênio passado, que apontam que nós temos em torno de 60% dos casos onde a gente tem descrito na literatura como lesões medulares completas, né, já que ele traz alguns estudos pós-morte de pessoas com lesão medular, em torno de 62% desses casos, mesmo com lesões completas, eles têm alguma continuidade, né, do parênquima do sistema nervoso central. Ou seja, mesmo nessas lesões ditas como completas do ponto de vista clínico pelaquela avaliação da EJA, a gente ainda tem tecido neural passando ali. Né? Bom, então, se nós temos tecido neural passando, por que não tem função? Daí fosse procurar ver em indivíduos que têm algum grau de função, qual é o número mínimo de fibras e foi contado. Então, para aqueles indivíduos, né, que têm lesão medular e que têm algum grau de função, a mínima função motora abaixo do nível de lesão, né, ele foi necessário em torno de 8% de preservação das fibras do trato córtico-piramidal, por exemplo, né, das fibras motoras. Quando a gente vai para a função sensorial, isso muda, eu já preciso de mais, eu preciso em torno de 26% das fibras sensoriais passando nessa região da medula. Então, a gente tem, pessoal, uma ideia de que nessas pessoas que são classificadas como lesão medular completa, eu tenho alguma preservação de tecido. Então, eu tenho ali, talvez, um viés para terapia, já que eu sei que eu tenho informação passando ali. Né?
E com isso também a neurociências foi avançando, com o avanço disso a gente começou a se falar em neuroplasticidade, que até a década de 80 era algo que não se falava, né, ou se falava muito intuitivamente, né, e a gente foi, né, aqui vários pensadores, então a gente tem aqui neuroplasticidade sendo apontada pela primeira vez por Watson James, né, em 1890, que foi um neuropsicólogo, e ele colocava que as alterações de comportamento, né, que ocorriam no ser humano provavelmente deveriam ocorrer por alterações que ocorriam dentro do sistema nervoso, né, então, mas eram intuitivos, e a gente depois passa, então, né, a partir da década de 80, né, 1965, 1980, a ter dados experimentais, empíricos sobre neuroplasticidade, e começa a se ver que o sistema nervoso ele é plástico, ele é capaz de alterar, ele consegue ter alguma possibilidade de regeneração, né, e eu tenho capacidade de formar e remover sinapses, né, e isso foi muito importante, foi um boom que fez com que a gente mudasse um paradigma dentro da reabilitação. Tá? Associado a isso, né, pela década de 80, início dos anos 90, alguns pesquisadores, em especial esses dois pesquisadores canadenses, eles conseguiram mostrar, baseados até nesses estudos de neuroplasticidade e nos estudos se baseando, né, nos estudos de Grimmer sobre mostrando que eu tinha capacidade de gerar descargas similares à locomoção, então uma locomoção fictícia em medulas de animais, se eu extraísse essas medulas e colocasse ela num ambiente favorável, ou seja, num ambiente que recebesse neurotransmissores. Então eles começaram a hipotetizar que haveria um gerador de padrão locomotor na medula. Então, será que eu não poderia tratar ou treinar esse padrão locomotor? Será que ele existe? Então, eles pegaram gatos, né, que tinham sofrido espinalização, ou seja, desconectaram o encéfalo da medula, e eles colocaram em esteira. Aqui não vai passar, gente, era um filmezinho dos experimentos mesmo, mostrando um gato, então, que está com a sua parte do tronco anterior suspensa, e com os membros sobre uma esteira. Com essa esteira vai rolando numa velocidade de 0,2 metros por segundo, ele vai dando passos nessa esteira. E eles treinaram esses animais por vários dias. Tá? E o que eles viram? Que esses animais, eles melhoravam a duração de passo. Então, aqui a gente pode ver no primeiro gráfico, né, que nessa linha lá de cima, que os animais eles melhoravam o seu ciclo de passo, a duração, e que eles iam melhorando, né, de uma forma geral, também ali coletivamente, mas aqui mostrando alguns individuais que ocorreu essa melhora, né, nos animais de forma individual, e que o período que eles conseguiam fazer a perna ficar em apoio, dar suporte ao corpo, mesmo sem comunicação com o encéfalo, também melhorava. Então aí surge mais uma questão. Eu tenho preservado, mesmo nas lesões completas, eu posso ter algum grau de preservação de fibras. Eu estou descobrindo que está tendo plasticidade dentro do sistema nervoso central, que era uma coisa que não se acreditava antes, e eles vêm e mostram que a medula é capaz de gerar movimentos, mesmo na ausência do encéfalo, e esses movimentos têm um padrão automático que podem ser treinados quando eu exponho, né, a repetição desses movimentos. Então, esses estudos deram base, né, a uma mudança muito grande de paradigma depois para a questão em humanos. Só que se começou a se questionar, bom, é em humano, é em animais, mas em humano isso ocorre também. Então, algumas pessoas, né, começaram, a partir desses estudos, a ficar mais atento, digamos, a se haveria essa existência em humanos. Então, esse aqui é um dos primeiros estudos, esse estudo foi no projeto da cura da paralisia, né, de Miami. Então, foi um paciente que chegou para um experimento, foi recrutado para um estudo de eletroestimulação, e quando esse é um estudo de caso, quando essa pessoa foi colocada em decúbito dorsal sobre uma maca, e vocês podem ver ali nas imagens, né, começando por que até tem os eletrodos colocados, né, quando eles foram começar a dar a estimulação muscular, né, elétrica muscular nesse paciente, ele começou a desenvolver, acompanha ali, ó, do 1 para até 4, quando tem uma flexão do joelho esquerdo, e depois, de 5 ao 6, esse joelho ele se estende, e o joelho direito agora se flete. Então, simulando, né, muito uma questão de um passo, né, de uma passada, como se simulasse os movimentos de marcha, de locomoção dos membros inferiores de indivíduos
né, normais ou típicos, né, tipicamente saudáveis, assim, sem lesão medular. E isso foi atribuído, como essas pessoas tinham uma lesão medular completa, clinicamente falando, ao possível gerador de padrão central também em humanos, assim como já tinha sido visto em gatos, né, e em outros animais. Disso saiu outros estudos, né, ainda discutindo vários casos. Esse Dr. Illes, que saiu ainda em 95, também discutia uma série de outros casos descritos na literatura que poderiam justificar a existência desse gerador de padrão em humanos, até que a gente teve a comprovação, né, que foi uma fisioterapeuta, Sylvie Nadeau, que é uma pesquisadora canadense, que mostrou, né, através de estimulação da elétrica transcutânea, aliás, transdural, né, sobre a medula, abaixo do nível de lesão, que um indivíduo que tinha uma lesão completa, realmente completa, porque foi avaliado através de tomografia, né, e ressonância magnética funcional e tomografia, aliás, estimulação magnética transcraniana, né, que não havia passagem de comunicação entre os níveis superiores do encéfalo para os níveis mais caudais, né, e mostrou que quando estimulava na região caudal dessa medula, com uma estimulação elétrica, havia também movimentos dos membros inferiores similares ao passo, comprovando então a existência do GPC em humanos, mesmo com lesões medulares completas. Então, como eu estava falando, tudo isso mudou o paradigma, porque até então, né, nós tínhamos um paradigma de tratamento conservador mesmo dentro da reabilitação, dentro da fisioterapia, dessas pessoas que tinham lesão medular, né? Até então a gente acreditava que elas tinham que compensar as estratégias. Então, se ela não consegue mais caminhar, eu tenho que colocar ela numa cadeira e é assim que ela vai trabalhar. Agora, se eu tenho um potencial de recuperação, eu já começo a trabalhar no modelo de recuperação, eu começo a pensar em investir em estratégias de reabilitação para esses indivíduos. Então, isso mudou muito esse paradigma, né, do que nós fazíamos de conservação. Então, no modelo compensatório, eu trabalhava, eu fortalecia e eu dava condições do que está preservado, ajudar esse indivíduo nas atividades do dia a dia. Nesse modelo de recuperação, eu já passo, opa, então, se eu tenho algo passando, se eu tenho capacidade, por que eu não vou estimular essa região abaixo do nível de lesão? Será que isso